Aqui no canal Sala de Trânsito, nós temos recebido questionamentos de pessoas que se habilitaram há pouco tempo, ainda estão com a PPD, a permissão para dirigir, ou como as pessoas costumam chamar, habilitação provisória, e cometeram infrações relacionadas à alcoolemia, ou seja, dirigiram depois de ter consumido bebida alcoólica. Os questionamentos são em relação às consequências legais dessa escolha. Então, para vocês entenderem, olha, nós temos duas infrações relacionadas ao tema. A primeira delas é a infração do artigo 165 do CTB, por dirigir sob influência de álcool. Quando é que essa infração ela ocorre? Como é que ela é constatada na via pública? Veja, no momento da abordagem, o agente da autoridade de trânsito vai solicitar que esse condutor faça o teste de alcoolemia, o teste de etilômetro, ou como as pessoas costumam chamar popularmente, o teste do bafômetro. Sendo realizado o teste e o resultado for igual ou maior que 0,05 mg de álcool por litro de ar expelido, que é o que é medido no teste do bafômetro, então a infração está caracterizada nesse artigo 165 que eu mencionei. Trata-se de uma infração de natureza gravíssima, multa de R$ 2.934,70 e ainda temos ali a previsão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Além disso, o veículo fica retido, só sai com um condutor regularmente habilitado e sóbrio. É comum o pessoal perguntar o que eu tenho que consumir para chegar nesse limite. Olha, é muito relativo, depende de vários fatores, mas é importante ter em mente que consumir bebida alcoólica, né, tem um risco de infração, até porque a partir do momento em que você consome bebida alcoólica, a sua condição para conduzir o veículo, ela já não é mais a mesma. A outra infração que existe é a infração do artigo 65A do Código de Trânsito Brasileiro. Essa é a infração por recusa ao teste de alcoolemia. Vale lembrar, apesar das discussões que já existiram a respeito do tema, sobre uma possível inconstitucionalidade, por se produzir provas em desfavor da pessoa, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema e por unanimidade entendeu que não tem nenhuma inconstitucionalidade nisso, até porque não se presume que a pessoa bebeu, né? A infração ela existe pela insubmissão ao teste de alcoolemia, a pessoa se negou a fazer o teste de alcoolemia. Aí a infração ocorre no artigo 65A do CTB. Nesse caso, nós temos a infração de natureza gravíssima, também multa de R$ 2.934,70 e a suspensão do direito de dirigir por 12 meses da mesma forma, o veículo fica retido do mesmo jeito. Pode ocorrer o crime? Pode, se você fizer o teste e o resultado for igual ou maior que 0,34 mg de álcool por litro de ar expelido, ou se você tiver com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Aí, além desses dispositivos administrativos que eu mencionei, tem um crime lá do artigo 306 do CTB, que prevê pena de 6 meses a 3 anos de detenção. Então, perceba a consequência. Aí, imagina a pessoa que tem uma permissão para dirigir. Ora, se eu, que tenho uma CNH, uma Carteira Nacional de Habilitação Definitiva, já há muitos anos, se eu cometer essa infração, o meu direito de dirigir pode ser suspenso por 12 meses. E aí, durante esses 12 meses, eu não posso conduzir nada, porque se eu for flagrado dirigindo suspenso, tem a possibilidade ali de eu sofrer a cassação da minha CNH, e aí somente depois de 2 anos é que eu vou poder me reabilitar, né? Mas, se eu tiver respeitado esses 12 meses, quer dizer, 12 meses de suspensão, tem que fazer ainda curso de reciclagem, prova no Detran para ter minha habilitação de volta. Isso sou eu, ou qualquer pessoa que tem uma habilitação definitiva. Para quem tem uma PPD, permissão para dirigir, qual é o problema? Lá no parágrafo 3º do artigo 148 do CTB, nós temos a previsão de que, olha, em caso de cometimento de infração de natureza grave, gravíssima, uma reincidência em médias, que seriam 2 ou mais infrações de natureza média, nos 12 meses de validade da permissão, entre a data da emissão e a data de vencimento, se a infração foi antes dos 12 meses, não perde a PPD, se for depois dos 12 meses também não perde. Mas foi dentro dos 12 meses de permissão, por se tratar de infração de natureza gravíssima, já que a alcoolemia é infração de natureza gravíssima, então isso é motivo de perda da permissão para dirigir. Essa perda é automática? Não. Até porque você tem direito à defesa, recurso e recurso em segunda instância no processo administrativo que vai ser instaurado, tá certo? Você pode ali tentar reverter a situação, né? É um direito seu, a Constituição te garante isso. Você pode apresentar a sua contestação. Se você não fizer defesa ou recurso, ou se você fizer, mas as decisões forem todas desfavoráveis no curso desse processo administrativo que vai ser instaurado, então você vai perder a sua permissão para dirigir. Mas durante a tramitação eu consegui emitir a CNH definitiva, escapei? Não, até porque a infração ela existiu na PPD. Você só conseguiu emitir a CNH definitiva porque o processo está tramitando. E durante a tramitação do processo não existe nenhuma restrição no documento de habilitação ou mesmo no próprio veículo, como a obrigação de pagar aquela multa. Até porque pode ser que você arquive o auto de infração, ou provando que a infração não existiu,
ou apontando algum erro que seja determinante, algum erro do procedimento do agente, seja determinante para o arquivamento do auto de infração. Então você não perde. Mas se a penalidade for aplicada, ocorre a perda da permissão e, consequentemente, o cancelamento da CNH, já que você cometeu uma infração gravíssima nos 12 meses de validade da permissão. Então, essa é a consequência. Respondendo objetivamente, a maioria dos questionamentos chega aqui para a gente. Cometi infração de alcoolemia com a PPD. Risco de perda? Muito grande. Claro que não é automático, você tem direito de tentar contestar isso através da defesa dos recursos, mas a lei prevê a aplicação dessa punição nesse caso. E aí? Ficou com dúvida? Concorda com algo, discorda de algo? Fique à vontade, vá deixando aí nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente vai tentar te ajudar de alguma forma para que possamos conhecer o tema, debater o tema e aprender todo mundo junto, beleza? Agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço e até a próxima.